obrigado de novo por você estar aqui com a gente. Pode parar chegando mais um pouquinho, mais uma vez, mais um dia. Sempre te ajudando a conhecer o candidato, conhecer os candidatos, projeto político, entender se teu voto... Entender não, né? A gente já precisa ter certeza que a gente não pode desperdiçar voto. E aí, pensando nisso, te motivando a conhecer e votar certo, hoje nós trouxemos 2 candidatos aqui, que é o Coronel Paulo Bastos, que é candidato a deputado federal, e o Bombeiro César Nogueira, deputado estadual pelo PMB. Senhores, obrigado por aceitarem o convite, estar aqui com a gente. De verdade, assim, 2 candidatos, essa dupla, então, aí, para largar a campanha e vir aqui conversar com o eleitor, a gente precisa sempre valorizar e agradecer. O agradecimento é nosso, a satisfação é nossa, porque nós entendemos, principalmente o nosso partido, que é um partido pequeno, que não usamos fundo eleitoral, que não temos tempo de televisão, a participação num programa que nem o seu, viu, Nunes? É coisa muito boa, é fundamental. Para que o eleitor tenha essa possibilidade de nos conhecer. Eu gosto de falar olhando nos olhos. Quando eu vou visitar na rua, inclusive eu tiro os óculos para que o meu eleitor olhe no fundo dos meus olhos, porque eu acho que é olhando no fundo dos olhos do eleitor que a gente demonstra a nossa seriedade e a nossa sinceridade. Obrigado, César. Nunes, muito obrigado. E essa é a oportunidade da pergunta, do poder dizer o que se pode fazer, o que se realmente é a função de um deputado estadual, o que ele tem a competência para fazer dentro das cidades, dentro do estado. Isso é muito importante. E esse tempo, como disse o Coronel Paulo Bastos, é necessário, como disse. O partido é pequeno, não temos tempo de televisão. Recurso de fundo partidário, como ele falou, não temos. Repito, não temos. Então é uma campanha limpa, que busca de toda maneira informar e fazer aquilo que se deve fazer dentro de uma campanha de maneira correta, mas informar principalmente o eleitor. Então assim, começando a botar as coisas de forma que o eleitor comece a ter consciência de quem são vocês, essa é exatamente a primeira pergunta. Quem é o Coronel Paulo Bastos? Olha, o Coronel Paulo Bastos tem uma história. Primeiramente, sou paraense, nasci nessa cidade que eu estou vendo uma vista maravilhosa, Belém do Pará, tive a honra de nascer aqui. Aos 16 anos de idade, entrei para o Exército, para a Escola Preparatória de Cadetes, fui embora, fui para a Academia Militar, depois saí e fui rodar esse Brasil. Fiquei praticamente 30 anos no serviço ativo fora de Belém. Quando passei para a reserva, passei jovem para a reserva com 44 anos de idade, falei para minha esposa, nós vamos morar em Belém do Pará. Eu estava em Porto Alegre, uma cidade muito boa, que tem um padrão de vida muito bom. Ela, por que vamos para Belém? Porque chegou a hora, eu te falei isso há 20 anos atrás, chegou a hora de eu retribuir ao Pará tudo aquilo que eu recebi. E eu tive que sair daqui para fazer a minha vida. Então chegou a hora de eu voltar. Eu já estou nessa luta há bastante tempo. Essa é a minha segunda campanha para deputado federal. E todo mundo me pergunta, por que você se lança candidato a deputado federal? Sou professor universitário, advogado, sou microempresário, sou doutor em direito tributário, já fui procurador municipal, sou um cara preparado no serviço público. Todo mundo me pergunta, por que você entra nessa? Por que você já poderia ter 66 anos de idade, uma família estabelecida, por que você continua nessa luta? Não está na hora de se aposentar? Não, não está na hora. Sabe por que não está na hora? Sabe por que não está na hora, eleitor? Porque o nosso Pará não está da maneira que nós achamos que deveria estar. Eu sentia muita tristeza quando eu voltava para cá, para o Pará, e eu via e continuo vendo como o nosso estado está. Nós somos um estado rico, um dos estados mais ricos da federação, e nós temos os menores índices de desenvolvimento humano. Nós temos a nossa carga tributária escorchante a estadual, partido jogado, um partido que domina a política do Estado há muitos anos, onde a corrupção graceia. Então, é isso que nós queremos mudar. Inclusive, meu lema é rumo a um novo Pará, porque eu sou jovem, eu tenho 66 anos de idade, mas eu me considero jovem, porque eu continuo a sonhar, sonhando de que o Pará que eu possa entregar para os meus netos seja diferente do que o Pará que eu nasci, onde eu tenho 2 filhos que estão indo, um já mora 4 anos na Austrália, o outro está indo para a Austrália porque acha que no Brasil não tem possibilidade da gente se desenvolver. E o Bombeiro César? Nelson, eu sou natural de Vigia de Nazaré. Sou formado em Direito, formado em Licenciatura Plena de Língua Portuguesa. Hoje estou morando em Santa Isabel já há 22 anos.
E entrei na campanha política com um convite, nobre convite do meu amigo Luciano, hoje candidato a vice-governador, junto com a Sofia Couto. O querer contribuir pelo Estado do Pará vem de muito tempo. Muito tempo. Eu sempre conto essa história porque deve haver a origem e o porquê de você querer participar, de você querer contribuir para o Estado. Quando eu tinha mais ou menos 8 ou 9 anos de idade, foi feita na minha cidade a reforma da minha escola. Meu primeiro ano de estudo. Saí de férias, quando eu voltei, a minha escola completamente renovada, pintada, muito bonita. Não imaginava que tinha acontecido isso. Quem fez isso? Aí um senhor que era, na época, chamava de inspetor da escola, ele disse assim, quem fez isso foi o governador. Chegando em casa, eu disse assim, mãe, eu quero ser governador porque eu quero fazer o mesmo nas outras escolas do que fizeram com a minha. Foi aí que começou. Na época a gente não sabe se realmente foi um governador ou um prefeito na época, mas a partir daquilo eu alimentei o desejo e o preparo para chegar aqui, num momento desse que eu considero exato, e poder contribuir com o Estado do Pará. Fui atrás da formação acadêmica, fui atrás de como eu contribuí. Hoje, como bombeiro, eu lido diariamente com as mazelas, as alegrias também de ter escapado, por exemplo, de um acidente e também da recepção dentro de um hospital que uma família pode passar. Então, enxergando tudo isso, enxergando a realidade da educação, que a gente também contribui através de palestras das escolas, vi que a gente pode contribuir um pouco mais, mas contribuir de maneira mais efetiva, de chegar não só na minha cidade, nas cidades vizinhas, mas em todo o estado do Pará. Por quê? Esse é o papel do deputado estadual. Ver as realidades locais, trazer para a Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, e assim trabalhar com projetos e levar para o Executivo, sugerindo para que ele faça. Porque esse é o nosso papel, conhecer o povo, conhecer o local e levar a sugestão com projetos inteligentes e efetivos. Esse é o papel. Quando eu entro como bombeiro César Nogueira, pelo Partido da Mulher Brasileira, é para contribuir ainda mais com o Estado do Pará. Sei que a gente pode fazer mais. Tem uma coisa, vocês são candidatos pelo mesmo partido, e aí muito se discute aqui a quantidade de legendas, e muito se discute que se deve considerar também a legenda a qual pertence o candidato como mais uma forma de entender se esse projeto político pertence, agrada a esse eleitor. Por que o PMB? Olha, no Brasil, abrindo o jogo, eu gosto de um cara muito transparente. No Brasil, infelizmente, partido político é uma ficção. Até porque nós não vivemos numa democracia plena. Meu filho diz que eu sou muito polêmico. Eu sou polêmico mesmo. Dizer que o Brasil é uma democracia é porque você nunca saiu, nunca foi para lugar nenhum. Porque não pode ser democracia que tem um candidato a governo que tem 14 minutos de televisão e Sofia Couto tem 0. Então não existe democracia nisso aí. Onde tem gente que está aparecendo na televisão e nós, os candidatos, não estamos aparecendo. Não é verdade? Eu, por exemplo, estava num partido grande, viu, Anderson? Eu estava no Partido Liberal. Saí de lá. Por quê? Porque lá eu vi que eu não ia ter o espaço político que eu precisava. Quando a Sofia me convidou para vir para o Partido da Mulher, eu vim porque eu enxerguei no Partido da Mulher, no time que estava entrando, tanto de federais quanto de estaduais, um diferencial muito grande. Até porque no nosso partido não tem político profissional. Daqui a pouco, quando você for falando das minhas propostas, eu tenho uma proposta bastante polêmica que é para acabar com a aposentadoria de político, porque é político da profissão. Eu quero ficar um tempo na política, depois eu vou voltar para fazer o que eu quero fazer. O César vai voltar a ser bombeiro. Então eu vim para o PMDB, do Partido da Mulher, o PMB, exatamente porque eu entendo que aqui tinham as condições ideais para que eu pudesse exercer a política do jeito que eu quero. Não para me ser refém de um chefe político. Porque no Brasil, cada partido tem um dono. Aqui no Pará, o partido X é o dono, é fulano de tal, o ciclano é o tal. Não vou citar nome porque isso não convém. A gente está aqui para falar mal de ninguém, está aqui para apresentar nossas propostas. Então, vendo esse ambiente aí, no partido que eu estava, eu vi que eu não ia conseguir me sobressair. Porque já tinham outros figurões naquele partido que estão há anos fazendo política. E ninguém quer ceder espaço para ninguém. Então, uma coisa muito ruim que acontece na política brasileira é a falta de renovação. Essa falta de renovação é fatal para o funcionamento do Estado. Por isso que eu vim para o partido. É isso, César. Dentro da conversa que eu tive com
meu amigo Luciano, ele me apresentou o partido, ele me apresentou a Sofia Couto, que hoje é nossa candidata a governo, e ele demonstrou, lá dentro das reuniões, dentro de cada conversa com o candidato, com a direção que ali estava presente, a gente vislumbra um objetivo bem claro de poder fazer de maneira articulada, inteligente, mas que todos democraticamente, como disse o Coronel Paulo Bastos, pudesse participar de maneira igualitária. Isso é indiscutível. Não há democracia dentro desse jogo político que a gente está vivendo. Não há. Não tem como. Recursos são extraordinários numa parte, de outras não. Nós vemos a decadência que torna a vida política dentro do nosso Estado, principalmente, com certeza, no nosso país, porque nós não temos liberdade para fazer política, e política séria. Não temos. Sempre há o costume do toma, vota em mim. Toma cesta básica, vota em mim. Isso é corriqueiro. E eu vou dizer mais ainda, Nelson. No estado do Pará, com toda certeza, em todas as visitas que nós fizemos, quando nós encontramos com alguém ou que fazia parte do governo municipal ou parte do governo do estado, se omite, não fala em política. Vou lhe dizer uma frase que eu vi. Eu estou com você, mas tu não precisa nem ir lá em casa, porque você sabe como é. A gente tem um trabalho a exercer, a gente está vinculado a tal administração, estadual ou municipal. Então, se a política vem como um ato democrático, por que o cidadão não tem a liberdade de falar, exercer sua política, porque ele depende financeiramente? Eu não discordo disso, no sentido de ele estar se defendendo, não discordo de ele estar se defendendo, mas fica triste eu, como cidadão, não poder exercer o meu poder de política, de votar e dizer em quem eu votei quando eu quiser. Eu sei, o voto é secreto, mas a minha liberdade de expressão dentro desse projeto de política que não é democrático, ele está tolhido. Então, quando nós conversamos dentro do partido, dentro com os candidatos em particular, com mais alguns e com a direção, quando eu vislumbrei isso, então a gente pode fazer. A gente está dentro, a gente vai lutar nessa campanha com o Partido da Mulher Brasileira. Tem uma coisa na tua fala, César, que já falaste várias vezes, fosse incisivo, inclusive. Não temos fundo partidário. E o que vocês pensam no fundo partidário? Olha, primeiramente eu sou contra. Eu acho um absurdo a sociedade alocar recursos de outras áreas para fazer essa farra que a gente vê isso aí. Eu sou contra. Agora, eu sou contra também alguém ter, usar e alguém não usar. Então eu acho que não deveria ter para ninguém. Mas infelizmente, toda vez eu me deparo com isso. Inclusive eu fiz uma chamada dizendo que a minha campanha era limpa, não tinha compra de voto, não tinha corrupção, não tinha nada. Então eu gostaria de receber contribuição dos companheiros. Teve uma pessoa que disse para mim, eu não acho legal contribuir. Eu digo, olha, por a direita não ser organizada, não contribuir de recursos financeiros, por meios, a esquerda está há muitos anos fazendo isso aí. A gente vê que nos Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo, o financiamento lá é todo privado. Então eu sou democrata. Eu sou conservador. Você é um candidato conservador. Como é que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar contribuindo com X dentro. Estou falando tudo dentro da legalidade. Estou falando nada ilegal. Porque eu sei que você vai precisar de imprimir santinhos, você vai ter que ter combustível, você vai pagar materiais X. A campanha é cara. Todo mundo sabe disso. A campanha é muito cara. De onde o candidato vai tirar dinheiro? Onde é que nós estamos arrumando dinheiro? Eu, particularmente, estou conseguindo dinheiro? Meu. Financiamento próprio. De doações. É assim que a gente faz. Então, o fundo, eu sou contra exatamente por causa disso. Agora, sou contra alguns terem e outros não terem. Não sei se tu conseguiu entender a dinâmica da coisa. Eu acho que pode ser legal, mas ela não é ético e nem é moral. Isso que o Coronel Paulo Bastos está falando, César,
Exatamente no momento que a gente também está com a população, tem 3 milhões de pessoas passando fome, a gente tem, né, e aí isso estou falando diretamente, né, a faixa de desemprego ainda gigantesca, e se aumentou inclusive o valor do fundo partidário, né? E aí foste muito incisivo disso, de não temos, se tivessem acesso, vocês queriam ter acesso ao fundo partidário, ou também discordo do fundo partidário, assim como o Coronel? Olha, o fundo partidário é a maior democracia, como falou o coronel Paulo Bastos, dos Estados Unidos. E eu vi um artigo que lá, para ter um controle de gastos com campanha, eles estavam pensando retornar ao financiamento público, coisa que não foi definida e não foi acordada. Sou contra. Sou contra o fundo partidário. Entretanto, como ele está aí e como ele está funcionando, não tem acesso a todo mundo. Então ele não é democrático. Se algo que é feito para que todo o povo tenha acesso à política, ele não chega em quem está participando ativamente, então ele não é efetivo. Ele não dá liberdade de participação. Então, sou contra. A participação privada é necessária, a adoção é necessária, vejo como isso, porque, Nelson, o que a gente pode fazer? A partir de agora, se o cidadão, hoje ele já discute, ele começa a discutir e participar, não só com uma contribuição, como a gente está chegando com as pessoas. Você não participa só com o financeiro, você participa também com a ideia. Você pode, cidadão, você pode dar ideia de um projeto, você pode levar um novo assunto, uma nova demanda para todo o poder legislativo. Então, dessa maneira, o cidadão tem que participar. A parte financeira é inicial, mas a ideia, principalmente, o fundo partidário, como diz o coronel Paulo Bastos, ele é legal, mas não é moral. É muito dinheiro, porque, pense bem, o partido tem uma direção nacional, ele tem uma direção local, seja municipal ou estadual, e essa divisão, pergunto, ela é democrática? Qual a prioridade? A maioria dos partidos tem essa liberdade para alocar em qual melhor lugar. Então, o que é que a gente pode fazer? Se ele não é democrático, que todos não tenham. Faça-se a política de maneira mais limpa. Que você tenha a liberdade de doar, que você tenha a liberdade de fazer como pode. E como deve fazer uma política que ela chegue, mas para todos, de maneira igualitária. Agora, Só um instantinho, posso ficar à vontade, pode contribuir. Uma coisa interessante, a gente vê a justiça eleitoral é muito rigorosa, rigorosíssima e tarata. Há muitos anos que eu penso nisso. Quando eu passo na rua, tanto é que eu até hoje, eu tenho a honra de sair 4 campanhas, 4. Até hoje eu nunca contratei um bandeirinha. Eu acho degradante, humilhante, o cara pegar uma pessoa e ficar... Eu acho que seria bacana como a gente faz. Eu fui na passeata, eu levei minha bandeira, eu comprei minha bandeira, eu estava lá porque eu queria, ninguém estava me pagando em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso eu acho bacana. Mas eu pagar uma pessoa para ficar no sol a sol com aquela bandeira, isso para mim é compra de voto. Onde é que está o Ministério Público Eleitoral? Onde é que está a Justiça Eleitoral que não vê isso aí? Porque é um modo de você comprar voto, você escravizar o cara. Você vê aqui em Belém, ande aí em Belém, você vê um monte de bandeirinha, não vou dizer a cor, parecida com a sua camisa, eu não vou falar a cor. Você só vê essas bandeirinhas. Você vê alguma bandeirinha do Paulo Bastos? Você vê alguma bandeirinha de Nogueira? Você vê a bandeirinha de Sofia? Não vê. De outros partidos você não vê também. Então isso aí é um modo da gente, que seria da justiça controlar isso aí. Porque para mim isso é compra nítida de voto. Tu tá entendendo? Ou seja, é uso também de dinheiro. De onde está vindo o dinheiro para pagar todo esse povo? Tu sabe quanto está sendo a diária de um cara desse aí? R$350. Tem candidato que está pagando R$350 por semana para uma pessoa ficar 12 horas botando bandeirinha. Multiplica isso por não sei quanto. Vê de onde é que vem esse dinheiro? Será que as pessoas não absorvem isso? Será que alguém vai votar em alguém porque você viu 300 bandeirinhas e não viu nenhuma minha, nenhuma dele, nenhuma do fulaninho de tal, não sei das quantas? Você vota por quem está apontando bandeirinha? Mas você está comprando um voto ali. De certa forma, explorando a necessidade da população, que tem ausência de oportunidade, para garantir uma continuidade ou ascensão política. É indiscutível. A campanha nas ruas ela é necessária. Mas como a gente está fazendo isso? Como ela está ocorrendo dentro do Estado? Isso a gente tem que ter em mente e como pode fazer.
Como é que faz para recuperar? Assim, a gente está falando de uma classe política também, esse assunto que a gente está tratando aqui, ele perpassa por isso, que é a falta de confiança da população no político. O que vocês acham? Como é que faz para recuperar a confiança? Posso começar? Pode, Tá. pode, à vontade. Eu me lembro... Coronel, a gente tem que entender. Começa Eu me lembro que quando eu cheguei para minha mãe... Vamos pela idade. A minha mãe está com 87 anos. Quando eu cheguei para minha mãe há 15 anos atrás, 14 anos, mãe, eu vou ser candidato a deputado federal. Ela falou, meu filho, não faça isso. Você é um cara honesto. Por que você vai se meter nisso? Seu pai é um camarada muito conhecido aqui no Pará. Seu pai é um cara honesto. Você vai se meter com esse pessoal aí. Exatamente o que você disse. A fama que o político é mentiroso, safado, pilantra, tudo, né? Agora, vamos imaginar que isso seja verdade. Vamos imaginar que seja verdade. Se nós, as pessoas de bem, não é aquele bem lá que está cheio de gente do mal, isso vem para o lado do bem, aquele lado do bem também está cheio de gente do mal. Então, se nós, as pessoas de bem, o cidadão de bem, nós não assumirmos o nosso papel, eu costumo dizer, a trincheira não fica vazia. Se a trincheira está ali, se alguém sai da trincheira, eu sou milico, sou soldado, alguém vai cair dentro dessa trincheira. Então há necessidade que as pessoas de bem assumam o seu papel. Eu fico muito preocupado com isso. Por exemplo, agora eu tive a felicidade de passar 3 meses na Austrália. E lá eu vi uma coisa, lá funciona tudo. E lá eu descobri uma coisa. Por que o Brasil não funciona? Eu vejo todo mundo falar, qual é o problema do Brasil? Qual é o problema do Brasil? É educação? É saúde? O Brasil não tem problema de educação. O Brasil não tem problema de saúde. O Brasil não tem problema nenhum. O Brasil só tem um problema. Corrupção. E quando a gente fala em corrupção, a gente está falando exatamente de quem utiliza essa corrupção. Quem utiliza essa corrupção a seu favor contra o povo? Os políticos. Ou eles diretamente, ou eles estão na mão de alguém que está manipulando por meio deles. Então, há condição de resgatar? Sim. Nós já começamos esse processo. Quando nós elegemos, no ano passado, o capitão Bolsonaro, nós iniciamos e demos um alerta. Olha, o Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar. E já começou a mudar. Porque corrupção tem em todo lugar do mundo. Na Austrália tem corrupção? Tem. A Noruega tem corrupção? Tem. A Noruega não tem nem lei de licitação. Mas qual é o índice? Pequeno. E outra coisa, quando se descobre a corrupção, o que acontece? O malfeitor, ele é tratado como bandido, ele é preso. Aqui o corrupto vira ministro. O corrupto vira deputado. O corrupto vira governador. Então o que falta no Brasil é resgatar isso aí, mostrar que nós podemos mudar isso. Como é que a gente vai mudar isso? Quando a esquerda, é complicado a gente falar isso, quando a esquerda tirou a matéria moral e cívica da escola, nós perdemos a oportunidade de dizer para as crianças, olha, existe um Brasil decente, existe um Brasil que dá certo. Tu está entendendo? Então, tem condição de voltar isso aí? Tem. Isso é um processo, não vai ser da noite para o dia. É um processo longo. Por que nós achamos que nós temos que ter um projeto para eleger o nosso presidente da República, eleger os nossos deputados federais, eleger os nossos senadores e os nossos estaduais nessa base? Para que a gente possa exatamente mostrar para a população brasileira que existe político sério. Ainda existe gente séria. Que gente que dá a cara a tapa, mesmo com a desconfiança. E eu vejo gente, eu sou professor universitário, eu não me meto em política, eu não gosto de conversar com política. Eu dizia assim, meus alunos, quando eu ia dar aula, eu escrevia PFR. Me apresentava, eu sou professor Paulo Baixo, não sei o que, dando a minha aula para lá, minha para cá. Ninguém. Professor, o que é que elas... isso aí significa política, futebol e religião. Religião eu não discuto porque cada um tem a sua, tem o seu credo, nós somos democrata. Futebol, posso falar? Eu sou Paysandu, Botafogo, fica então, à vontade aí. Beleza, não é? Cada um de nós tem nossas Tem um paixões. amigo carioca que ia dizer que tu tá sofrendo. Né? Há muito tempo. Mas sofrer faz parte da vida também. E é o bonito é a gente sofrer também. Por que só ter alegria no futebol? E política. Política a gente tem que conversar de manhã, de tarde e de noite. Eu não estou falando política partidária, eu estou falando a política como ela deve ser. Então, as nossas crianças, os nossos filhos, eles devem ter essa matéria. Como eu sou professor universitário, era muito comum eu ir em reuniões, as pessoas falavam assim mesmo, olha,
Nós educadores, desculpa aí, eu não sou educador. Eu nunca me considerei educador. Nunca fui arrogante dizendo que eu sou educador. Sou professor. A educação a gente traz de casa. Quem educa é pai e filho. A escola no cognitivo, ela mostra, claro que o professor vai acabar educando pelo exemplo, mas essa não é a função da escola. Então a esquerda, ela arrancou a função da escola, dos pais, para jogar para a escola. Aí a gente vê a nossa juventude que não sabe cantar o hino nacional, que não sabe, agora até mais, mas até pouco tempo ela não sabia quem era o nome do governador, quem era o prefeito, quem era não sabia nada, porque não se tratava disso na escola. Mas a política é uma coisa séria, porque ela vai nos dominar. Certo. Ela vai nos dar meios para que nós mudemos o mundo. Política é mudança. E eu acho, como você falou, tem condição de mudar? Tem sim, nós já começamos a mudar. O Brasil hoje não é o mesmo Brasil de 5 anos atrás. Mas ainda não é o que a gente quer. Então vamos ter que caminhar muito. É isso aí, Bombeiro Santos. Nelson, é incrível, né? O teu programa, tantos outros de porte menor, nas cidades pequenas, que buscam informar. Informação é o ponto crucial. Com informação você educa, você direciona. Com informação você dá oportunidade. Hoje se quer o quê? Como o lema da nossa campanha, da nossa candidata a governadora Sofia, um parar de oportunidade. Se você traz a informação correta, fundamental para o cidadão e de maneira clara, você começa a falar de maneira certa a política. O desacreditar nessa política porque já está acostumado. O que é que vai acontecer? O político vem de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, faz as promessas, chega, vamos dar um exemplo. Eu sou candidato normalmente da região do sudeste do Pará, mas eu preciso de votos em todas as áreas. Eu venho aqui no norte ou nordeste, coloco minhas propostas, conheço pouco e vou embora. De 2 em 2 anos. O que se tem? Não, esse aí já veio na eleição passada. Ele só vem aqui, pega o voto e vai embora. Cansamos disso. Responsabilidade da informação. Se eu sei o que o deputado estadual faz, o que o deputado federal faz, essa informação através dos veículos que têm responsabilidade, como está ocorrendo com o Pode Parar, isso leva a nova reflexão. Nós precisamos refletir, de fato, qual é o papel do político. Política é o bem-estar da sociedade. E quando eu tenho essa informação, Nelson, isso já leva a uma nova discussão. Hoje já discutimos, hoje já falamos. Os grupos de WhatsApp, eles explodem, a maioria com brincadeiras, mas só o fato de você já estar falando de fulano, de cicrano, você está discutindo qual partido é melhor, qual partido é errado, se tu tem um ex-presidiário concorrendo à presidência, que país é esse? Você tem uma pessoa correta que está com todas as qualificações necessárias para ser um representante público. Se você sabe quem eles são, você passa a olhar de maneira diferente. E essa confiabilidade, ela só vai melhorar, ela só vai mudar quando você souber de fato quem quer fazer e qual é o papel dele. E se ele cumpre o papel dele. Legislativo, executivo, prefeito, governador, qual é o papel deles? E quando eu levo essa informação e que cada um faz o seu papel, a população passa a olhar com outros olhos para a política. Essa informação, essa educação é necessária para que o povo do Pará comece principalmente a ter confiança em quem o representa. O seu poder legislativo é quem mais lhe representa, a Casa do Povo, a LEPA, Congresso Nacional. São os locais que o povo deve estar. Então, essas pessoas devem ser confiáveis. Essa informação deve chegar. E essa confiabilidade, ela deve obrigatoriamente voltar. E acabar com esse mundo de políticos profissionais que a gente sabe. Tem o pai, vem o filho, sobrinho, a mãe, a esposa. Dinastia, né? Poxa, perpetuou. E o que a Constituição diz? Que é renovável. Multiplica. É este governo hoje, tem que ser o outro. Amanhã, no máximo dois mandatos. A gente deve repensar isso. Por quê? Porque senão vira isso aí.
nós temos vários estados, e o Pará não é diferente, que famílias dominam há décadas. Municípios que famílias dominam há décadas. Ainda tem o velho detalhe do coronelismo, né? Ainda isso, eu dei o exemplo. Nada contra coronel. Não, que isso. Não esse coronel. Não esse coronel. Paulo Bastos vai ser o representante nosso bom no Congresso Nacional, com toda certeza. Mas se eu perco o meu emprego, se eu falar de um determinado político, se eu colocar minha convicção política à frente, se eu não posso, quanto agente público, me manifestar e exercer meu papel de cidadão, ativa ou passivamente, então, que política nós estamos exercendo? Há famílias que casam entre si, acreditem, acontece isso em municípios pequenos, mas o poder nunca sai da mão de uma ou duas famílias. Isso é um problema. Aí vai para retornar a confiabilidade na política brasileira. Aproveitando o que o César está falando aí, e a pergunta que você disse, eu sou a favor do voto distrital. Não é esse voto distrital que você discutiu aí. Porque através do voto distrital, o eleitor fica próximo do seu político. Porque hoje em dia o político não é cobrado por ninguém. Quem cobra o político? Às vezes a gente nem sabe. Passou um ano, se você perguntar, faz uma enquete aí, sai na rua, quem você votou para deputado federal ano passado? Quem você votou para prefeito? O cara não sabe, já se esqueceu. Porque o cara vive tão longe dele. Se o voto fosse distrital, se ele soubesse que aquele camarada morava na outra esquina, no caso do município, ou ele lá naquele distrito, ele tivesse o seu deputado federal, o seu senador, o seu estadual, ele poderia ter acesso mais, ele poderia cobrar. Não é? Eu sei de uma história, parece folclore, de uma mocinha aí, que foi deputada federal, e quando ela ia para a cidade, essa cidade que eu moro também lá, ela se escondia, porque ela não gostava de falar com o eleitor. Ela pegava o carro emprestado do assessor, parece mentira de falar um negócio desse. Ela pegava o carro emprestado do assessor para que ninguém soubesse que ela estava na cidade, porque ela não queria ser incomodada no final de semana. Ora, se você não quer ser incomodado no final de semana, não seja jogador de futebol, não seja artista de televisão, nem seja político. Ou parteiro também, né? Que médico é chamado a qualquer momento. Faz parte da situação. Então, através do voto distrital, a gente consegue essa aproximação do eleitor do candidato, que hoje a gente não cobra. Quem cobra o candidato? A gente não tem acesso. Vai em Brasília tentar falar com um senador, vai em Brasília tentar falar com um deputado federal, vê se tu consegue. Não consegue nem aqui em Belém, quanto mais ir lá em Brasília. Só aproveitando o seu gancho, comandante, é interessante que a mentalidade deve mudar. O político é um servidor público. E você vê, na maioria das vezes, quando ele vai a determinado lugar, há uma mesa esplendorosa esperando por ele. Sempre fazem as melhores coisas. Não, o político fulano, ele é recebido de uma maneira extraordinária. Mas quem deve receber esse tratamento de fato? Ele é um servidor da população, da sociedade. Então, todo e qualquer cuidado, e esse cuidado que deve ser extraordinário, com certeza deve ser direcionado à população. Temos que entender, quem emprega é a sociedade paraense. Então, nós que nos colocamos à disposição, seja para deputado estadual, federal, qualquer um político que seja, ele é servidor da sociedade. Por isso a gente põe, e é o papel dele, como é o nosso, criar projetos, falar da infraestrutura, da saúde, da educação, para que a gente possa de fato cumprir o nosso papel. E surgir, quem sabe, ressurgir essa confiança que você falou anteriormente. Agora tem uma coisa que vocês estão falando aí, e aí só reforçando o que vocês estão falando, a gente está falando de independência das casas, vocês estão pleiteando cargos que são exatamente os cargos que fiscalizam também o político. Eu gostaria de falar, eu tenho uma fala depois sobre isso aí. Não sei, a gente vai nos em um? Não, vamos lá. Bombeiro César, o que faz um deputado estadual? O deputado estadual, como eu falei anteriormente, é o homem do povo. O deputado estadual, ele tem os locais que ele mais conhece. Hoje nós somos, de vaga no estado do Pará, 41 cadeiras. 41 cadeiras para todo o estado do Pará. Somos 8.900.000 alguma coisa, mais de 8,5 milhões de habitantes. E um espaço territorial gigantesco. O papel do deputado estadual, como eu falei anteriormente,
é ir ao povo, escutar a demanda do povo, ver o que a sociedade está precisando e, dentro de seu papel originário, produzir leis, fazer projetos que atendam a demanda daquele povo, daquela área, daquela sociedade e traga para a votação e execução do Poder Executivo. E daí a nossa parceria exata, o olhar adequado com o governo do Estado para que, dentro dessa situação, sugerir que se faça através de projeto, através de emendas, que faça e atenda a demanda daquele local. É conhecer cada local. Mas principalmente, fiscalizar. É necessário a fiscalização. Por quê? O deputado estadual, o Estado é responsável pela educação do ensino médio, ele é responsável pela estruturação, a infraestrutura do Estado, ele tem que olhar isso, ele tem que olhar de uma forma macro para olhar para todo o Estado, não só um local. Ele conhece as particularidades e faz o projeto de lei e apresenta para a população. Esse é o papel, produzir leis e fiscalizar, fazer com que o plano plurianual seja cumprido, que a lei de diretrizes orçamentárias seja cumprida e o plano anual seja cumprido. Isso de maneira específica, de maneira efetiva. Fiscalizar e produzir leis. Estar junto ao povo e, principalmente, trazer a população para a casa do povo. Porque aqui, você já foi lá com toda certeza, a Lepa, ela é pequenininha. Poucas pessoas, caramba, quando ela tem uma grande movimentação, o máximo cabe ali apertando todo mundo 200 pessoas. Espera aí. Se na Casa do Povo participei de muitas votações que eram direcionadas ao Corpo de Bombeiros e lá não cabia toda a população interessada. Eu sei que não vai um mundo de pessoas, mas é uma casa que poucos cidadãos, tirando os que trabalham ali, têm acesso para estar vendo e ouvindo o que de fato o deputado estadual dentro do Estado, como produtor de leis e como fiscalizador do Estado, está trabalhando. Coronel. Olha, tu falaste de uma coisa que a minha língua ficou coçando aqui. Eu percebi, por isso que eu te deixei se segurando. É verdade. É uma coisa que eu gosto muito de falar isso aí. O César falou foi com bastante propriedade, ele falou a função, vamos dizer assim, a função legislativa, canônica, clássica, né? E eu costumava falar para os meus alunos, sou professor de Direito Tributário e Direito Administrativo. E uma vez um camarada me disse, o deputado Bolsonaro produziu uma lei só. Ficou não sei quantos anos lá no Congresso produziu uma lei. Eu falei, rapaz, desde quando a função de um deputado é só produzir lei? A função mais importante do legislativo, tanto do deputado federal, do vereador, do estadual, é fiscalizar o governo. Porque o deputado federal, eu sou o representante do povo. O senador representa, o nosso senador Sabá, nosso candidato, vai representar o Estado do Pará. Então, sou representante do povo. E existe uma coisa que as pessoas, de um modo comum, não dão muita importância. Até tu falaste isso aí, mas o povo, pode gerar, não dá importância. É o orçamento. Quem faz o orçamento? O pessoal acha, na ideia vamos dizer assim, senso comum, de que é o governador que faz o orçamento. Não, apresenta uma proposta. O presidente apresenta uma proposta. O prefeito, mas quem vai bater o martelo e dizer como é que é o legislativo. Então, a fiscalização é muito importante. Eu, por exemplo, fui procurador do município, que quando eu assumi, o prefeito anterior estava há 4 anos sem prestar conta. Como é que o cara ficou 4 anos e nunca prestou uma conta? Ele não teve conta reprovada, Nelson. Ele simplesmente não apresentou. Eu perguntei, cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Conta do município? Cadê os vereadores? Cadê todo mundo? Como é que um cara fica 4 anos no governo e não apresenta conta e ninguém fiscaliza? Mas hoje, sabe por que ninguém fiscaliza? Porque todo mundo está, comendo na mão do cara. Por isso que se você é um deputado independente, eu não devo nada para ninguém. Eu não vou dever nada para ninguém. Eu não quero fazer acordos espúrios. Existem os acordos políticos corretos que se fazem. Mas não vou fazer acordo espúrio com ninguém. É isso que o presidente Bolsonaro está tentando mostrar para a população. Então, a fiscalização, para mim, é a função mais importante de qualquer legislador, porque
o Estado, como foi na menção clássica, né? Executivo, Legislativo, Judiciário, os pesos e contrafreios, o Legislativo é um contrafreio para o quê? A ditadura do Executivo. Não temos ditadura do Executivo no Brasil, nós temos ditadura do Judiciário. Mas aqui no Pará a gente faz uma casadinha ali, olha. E o povo, onde fica nessa história? Hoje nós sabemos que toda a Alepa, olha aqui o nosso representante, hoje está comendo na mão de uns e outros aí. Por isso que ninguém vê nada. Eu ando nesse estado todo esburacado, e eu ouço o camarada falar. Fiz não sei quantos milhões de quilômetros. Eu não vejo esses quilômetros que o cara asfaltou, essas estradas que estão aí, essas pontes que estão aí, eu não vejo. Quando eu ouço o camarada falar aí na propaganda eleitoral, o nosso chefezinho maior, né? Eu imagino que eu estou morando em Amsterdã, que eu estou morando na Noruega, que eu estou morando na Austrália, menos em Belém do Pará, menos no Pará. Tu está entendendo? Então a fiscalização, eu acho que seria um modo mesmo da gente exercer a plenitude do mandato. Mas essa fiscalização também, como voto distrital, o próprio eleitor estaria em cima do seu deputado, do seu vereador, cobrando a ação. Hoje a gente não vê isso aí. Quem é independente na Alepa hoje? Minha cabeça aqui, eu não estou me lembrando de ninguém. Deve ter alguém. Mas eu não estou me lembrando de ninguém. Agora, você tocou no assunto aí, Coronel, que eu queria buscar. Você falou saudade da aula de moral e cívica. É um assunto polêmico, mas e aí eu estou fazendo uma convergência das falas dos senhores. Em vez da aula de moral e cívica, não seria importante a gente voltar com aula de fato, educação política? E veja, eu não estou falando do equívoco de falar de escola com partido, o que é uma bobagem. Até porque cada professor, cada docente, né, cada discente tem a sua carga cultural e leva isso para a sala de aula. Não há como fugir disso. Mas eu estou falando de ter como matéria nas escolas, ensinar quais são os espectros políticos, quais as diferenças entre eles, o que faz um deputado, o que faz um vereador, que falta também para o eleitor, para inclusive ter poder de julgamento nesses momentos. Mas isso a gente aprendia. Isso fazia parte da grade de Organização Social e... Olha, OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Não vou falar minha idade, eu peguei só moral e cívica. Mas eu sou mais um pouquinho mais, uns 2 anos mais velho que você. Entendeu? Então, a gente poderia fechar isso tudo numa coisa só. Por exemplo, as pessoas não sabem, eu aprendi isso na escola. Lá no ginásio, no antigo ginásio. Por que algumas BRs no Brasil começam com 100, outras começam com 200? A gente aprendia isso. A gente aprendia qual é o funcionamento do Estado propriamente dito. Tu está entendendo? Coisas simples. Outra coisa, que não faz muito tempo. Quando eu sou bacharel em Direito também, eu sou advogado, bacharel em Direito, sou doutor em Direito Tributário. Quando eu fiz Direito, eu tinha aula de, por exemplo, Medicina Legal. Do lado, metade da turma era de advogado, de acadêmico de Direito, outra metade era de acadêmico de Medicina. A gente tinha junto gente de literatura na aula de português. E a gente tinha uma matéria que todo mundo tinha, não se dá mais essa matéria na faculdade. Qual é a tua formação? Me desculpa. Jornalismo e marketing. Você estudou Direito Constitucional? Não, estudei Direito administrativo. Direito Constitucional. Direito administrativo. Por que você não estudou Direito Constitucional? O que é mais importante, Direito Administrativo ou Direito Constitucional? Direito Constitucional. Por que não se dá mais Direito Constitucional nas faculdades? Todas deveria ser obrigatório. Não interessa se você vai ser médico, publicitário, engenheiro, não interessa. Por quê? Porque nós cultuamos no Brasil a educação voltada para a ignorância, a educação de rótulos. Nós temos uma educação rotulada, né? Muita gente é contra o exame da ordem. Eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Porque os caras, eu sou professor de Direito, os caras saíram da faculdade. Quando a gente se formava, alguns tempos atrás aí, vou falar quanto, a gente já era advogado, tu tá entendendo? Mudou a coisa. Hoje em dia, eu finjo que te ensino e tu finge que aprende. A educação brasileira, ela precisa de um ajuste todo.
tem a ver um pouco também, aí, perdão, Bombeiro César. Certo. Não tem a ver um pouco também, a gente está falando, já que a gente começou a falar de idade aqui, a gente vai resgatar esse assunto. Eu também sou de um tempo em que se tinha orgulho da escola pública. E assim, e aí falar, tendo professores aqui, entender que é uma profissão nobre, maravilhosa, que é pouco valorizada, não é impossível colocar a culpa nos professores de determinados problemas que existem na educação, mas privatizamos a educação. Quando a educação começou a dar errado no Brasil, eu tenho essa resposta. Eu tenho um discurso nessa direção. Quando a classe média saiu da escola pública. Eu fiz a escola pública a vida inteira, eu fui delegado de polícia. Eu era classe média. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Só que na minha escola pública, eu digo até o nome, não vou... Escola Estadual Magalhães Barata. Eu tinha francês, inglês, e no ano anterior tinha acabado o latim. Quando a classe média saiu da escola pública, a escola pública começou a ficar ruim. Por quê? Porque a classe média no Brasil, ela tem poder de cobrança. Ela é uma classe esclarecida. Se ela se afasta da educação, a educação vira isso aí. Ninguém quer ir mais para a escola pública. Por que ninguém quer mais ir para a escola pública? Qual é a qualidade do ensino público no Brasil? Vamos bater o pé no chão. Educação básica é fundamental, com base em tudo isso. O professor, eu tive a experiência, eu passei mais ou menos um ano antes de entrar para a corporação e trabalhei uma parte no ensino privado e uma parte como, digamos, estagiário, um monitor na pública. Então a gente vê a dificuldade de um professor com 70 alunos, com 50 alunos, infraestrutura de escola completamente quebrada, ventilador balançando ele todo, calor, telha brasilite, e tudo isso girava em torno de uma pessoa para cuidar de todas essas crianças. Eu penso assim, a educação moral e cívica, o direito constitucional, tudo tem que se reorganizar. O papel do deputado estadual, o ensino médio, mas a educação básica que está municipalizada, ela precisa ser reestruturada. Valorização do professor. Indiscutivelmente, da profissão menos visualizada, a que tem o maior nome em todo o estado, em todo o Brasil, todas passaram pelo professor. Seja ele na escola pública, seja ele na escola privada. Conhecimento básico. Então, a partir da valorização desse professor, a gente começa a chegar. Se naquele tempo tinha educação moral e cívica, se tem os termos militares que a gente utilizou, até a gente utiliza em alguns projetos, a disciplina, a hierarquia, tudo isso, se você for trazer para agora, principalmente no mundo de concursos públicos, o que mais se diz? Disciplina. Continuidade. Isso garante uma aprovação. Eu digo isso porque, quando eu fui fazer a prova do Corpo de Bombeiros, eu levei só o conhecimento aprendido, repito, só o conhecimento aprendido de 5ª, 8ª série da escola pública. E aprendi. Não precisei ter um acréscimo, um cursinho. Né? Por quê? Porque ali a gente via que o professor dava de si. Vou te dizer, na cidade que eu morava, Vigia de Nazaré. Vigia de Nazaré, até a 4ª série, aí, naquele momento, tinha escola particular. Da 5ª série ao ensino, ao 2º grau, que era na época, todo mundo, independente do padrão social que se tinha, se encontrava ali na 5ª série da escola ou Kennedy ou Bertoldo. Encontrava ali. Então ali a educação funcionava e funciona. Temos vários exemplos que no investimento dentro da escola pública, principalmente, repito, valorização do professor. Valorização do professor é indiscutível. É indiscutível para o desenvolvimento desse aluno e a melhora, que vai ser lá na frente ver os bons resultados. Seja ele como funcionário público, seja ele como um empreendedor. A educação básica ela precisa ser revista. Conhecimento de dinheiro de direito, indiscutivelmente, é necessário. E dinheiro também. E dinheiro também, né? Educação financeira. Verdade. Nelson, a maioria, vou falar agora um pouquinho da minha profissão.
A maioria dos profissionais que entram na corporação chega um período da carreira que eles estão numa instabilidade financeira completa. Ou estão presos a instituições bancárias, tem uma do Estado mesmo que a gente pode citar, completamente argolados. E tudo isso, por falta dessa educação básica dentro da escola, prejudica a prestação de serviço, o desempenho, a ascensão dele, porque de repente chega uma oportunidade para crescer dentro da sua carreira e ele não tem uma boa estrutura. Então, tudo isso converge para a melhora. Concordo, direito constitucional tem que estar. E não só nas universidades, mas da escola básica, do ensino básico para frente. Consumidor e a política, ela precisa ser discutida. Claro, a cada ponto, a cada nível, para que se tenha lá na frente uma maturidade melhor. Só para tu ver o nível de atenção que se dá para a escola pública, o colégio que eu estudei, que citei de exemplo, Magalhães Barata, hoje é desse tamaninho, porque a UEPA, o Estado preferiu desmontar o colégio Magalhães Barata e colocar lá a UEPA, ali na municipalidade. A mesma coisa eu falo do Lauro Sodré, um colégio, não sei se você ouviu falar, um colégio fantástico nós temos aqui, hoje é Tribunal de Justiça do Estado, fica lá. Então, só aí por essa ótica tu vê como a pessoa enxerga, como a administração enxergava, ou enxerga ainda, a educação. Outra coisa, um erro fundamental do direcionamento do Brasil é como se a educação é. Hoje em dia, a maioria dos recursos da educação estão no ensino superior. Quando a gente precisa, como ele falou, da base. Como eu te disse, que quando a classe média se afastou do ensino público, perdeu cobrança e ele começou a decair. Pela minha ótica, hoje nós temos que investir maciçamente na formação básica, na formação de segundo grau. Nós precisamos hoje no Brasil muito mais de técnico do que de aspas, doutores. Todo mundo quer ir para uma faculdade. O pessoal acha que é democracia o cara se formar. Aí nós não temos mestre de obra, não existe mestre de obra no Brasil. Qualquer um camarada é mestre de obra. Vai ver como é que é em Portugal para tu conseguir o título de mestre de obra. Vai ver na Austrália como é que para tu conseguir o título de mestre de obra. Ou seja, nós não temos esse elo. Tu está entendendo? A gente tem muita gente formada que está fazendo o quê? Uber. Não, nada contra. Mas o camarada deveria estar noutra situação. Eu, por exemplo, lá em Bragança, fui candidato a prefeito lá, estava visitando uma escola e o pai disse, eu vou votar no prefeito atual porque ele empregou meu filho. Seu filho é o quê? Meu filho é engenheiro. Beleza. O que ele é? Vigia da escola. Poxa, nada contra. Vigia é uma profissão, todas as profissões são dignas, mas você pegar um camarada que estudou anos como engenheiro para ser vigia de uma escola, tem alguma coisa errada nessa história. Fundamental nisso que o senhor falou, Coronel Paulo Bastos, é esse investimento no curso técnico. Sair do ensino médio como uma profissão necessária, mas principalmente preparar o cidadão para o mercado de trabalho. Isso aí, porque as faculdades estão em inúmeras, sejam no público ou privadas. O que é que acontece? Você sai com conhecimento técnico, mas na maioria das vezes não sabe colocar, não sabe empregar, não colocar em prática dentro do mercado de trabalho. Que você vê pessoas frustradas, com diploma na mão ou engavetado, porque não consegue exercer aquilo que foi treinado para fazer, aquilo que ele se proporcionou. Então, tem que haver esse investimento de maneira que sair do ensino médio, seja lá com seus 17, 18, até 16 anos já tem, mas que tenha uma formação correta, que ele vá, a partir dali, ter um desenvolvimento, para que dentro da sua cidade, por isso um plano de governo da nossa candidata do governo, Sofia Couto, quando a gente tiver essa infraestrutura, o cidadão que tem a sua formação, seja ela técnica ou superior, que ela possa exercer dentro de casa, dentro do seu município. Como é que eu tenho uma formação e não posso exercer aqui porque eu não tenho oportunidade? Não! O cidadão tem a sua formação, gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, mas tem que exercer aqui dentro de casa. Porque a maioria está saindo do Estado, grande parte da população parece estar saindo do Estado para exercer funções que não são nem aquelas que elas foram formadas. Por quê? Por que não aqui? Por que essas oportunidades não serem criadas aqui? Temos turismo,
temos produção agrária, temos produção agropecuária, mineral, temos todo esse mar de riquezas dentro do nosso estado. E por que não exercer aqui? Porque o cidadão paraense tem que sair do seu estado para exercer funções que não são as deles, como disse o coronel, respeitando cada função, mas às vezes com uma função que não tem o retorno financeiro que ele esperava e acaba voltando para cá com esperanças quebradas, com distorções de tudo que era lá fora. E por que não exercer aqui? Por que não ser um empreendedor aqui? Por que não ser um funcionário público dentro do estado? Isso que a gente tem que proporcionar. E a infraestrutura é o principal fator para isso. Uma coisa que o coronel falou logo no início, e aí eu queria resgatar, que é essa proposta de aposentadoria política. Muito bom. Isso é uma coisa que, quando eu falo isso, o pessoal, isso não vai funcionar porque os políticos não vão aceitar. Claro, os políticos profissionais não vão aceitar mesmo, não. Mas eu não estou nem aí preocupado com isso, sabe por quê? Eu vi muitas propostas impopulares para os parlamentares que passaram. Para isso a gente tem que jogar isso na mídia, difundir e jogar o povo contra esses caras. Olha, o deputado fulano. Tu tá entendendo? Se a gente fizer uma mobilização muito grande, a gente vai conseguir transformar esse projeto em lei. Porque será que você, Nelson, se sente feliz sabendo que você está alimentando um deputado federal, alimentando um estadual, um senador, uma aposentadoria? Por que o cara tem direito à aposentadoria? Se você, para se aposentar, você tem que trabalhar 35 anos, tem que ter 65 anos de idade, o político rapidinho consegue se aposentar. E olha lá, a aposentadoria dele não tem nada a ver, nada a ver com a aposentadoria que um cidadão tem. Eu, como deputado federal, não estou nem aí, eu não quero esse negócio de aposentadoria, não. Eu quero servir ao povo. E se a gente continuar com essa exploração, hoje nós sustentamos ex-governadores, ex-presidentes, um monte de deputados, um monte de vereadores. Temos que acabar com isso, Nelson. Nós temos que acabar com isso. Nós não somos mais escravos. A época de faraó acabou. É isso que eu quero passar para a população brasileira. Nós não podemos mais sustentar isso aí. Eu, por exemplo, sou monarquista. Por quê? Porque eu acho que a monarquia é muito mais barata do que esse nosso presidencialismo fajuto que nós temos aqui. Como o César falou, tem família, ele falou décadas. Não tem família há décadas, não. Tem família há quase séculos aí se mantendo no poder. É uma verdadeira dinastia. Tu tá entendendo? Por que nós temos que continuar alimentando esse povo aí? Aí uma vez uma pessoa me disse, mas quando ele deixar de ser governador, quando ele deixar de ser deputado, o que ele vai viver de quê? Meu filho, de que é que ele vivia antes? Concorda comigo? Eu sou até a favor de que vereador deveria ser não remunerado. Na minha cidade lá, Bragança, o cara se reúne uma vez por semana e ganha 12 mil reais. Tem cidade aí que ganha 30 mil reais um vereador. Para fazer o quê? Para se reunir à noite. E o povo tem que alimentar essa casta. Nós não somos mais escravos. A escravidão acabou. A Lei Áurea foi assinada há muito tempo. Mas a Lei Áurea política, tem um cara tentando fazer essa Lei Áurea política. Esse cara chama Jair Messias Bolsonaro. Mas não está conseguindo. Por quê? Porque não tem deputados federais, não tem senadores que apoiam esses nossos projetos. Infelizmente, no Brasil, os conservadores, a direita, não tem voz que deveria ter, porque a maioria da mídia é de esquerda e não nos dá voz. Eu tenho certeza de que isso que eu estou falando aqui, muita gente acha um absurdo, mas qualquer uma pessoa sensata vai concordar comigo que nós não temos que aposentar ninguém. A pessoa tem que ser aposentada porque trabalha. Eu acho que política tem que ser uma coisa voluntária. Tu está entendendo, Nelson? Nelson, é bem importante. E eu digo que é uma questão de justiça, né? Como funciona o plano previdenciário no país? Uma classe adulta trabalha para custear a aposentadoria daqueles que já estão idosos, que já trabalharam anteriormente. Esse é um plano que
futuramente ele vai falir. Por quê? Não é sustentável, né? Não é sustentável. Porque o que vai acontecer? A maioria da população brasileira está envelhecendo. Eu trago isso para a minha corporação. Hoje, a maioria está com mais de 25 anos de serviço, que vai sair daqui a pouco. Esse plano de previdência, ele é justo? Você passa mais de 30 anos, 35 ou 30, dependendo do plano de carreira que você tem, você custeia e recebe quanto? O plano geral de aposentadoria, o teto, você recebe o quê? Você vai receber todo ou em parte? Vamos ver, eu trabalho 2, 3 mandatos, 4 mandatos, já sai com uma aposentadoria de quanto? 25 mil, 13 mil, 10 mil, a depender de qual cidade. Mas se tu jogar para a população, aí você me dá uma resposta. Não, mas a quantidade de políticos é pequena. A população tem que pensar duas vezes, porque R$1 que eu aumente mexe com todo o orçamento do país. Verdade. Mas vem cá, se o plano geral serve para quem ganha um salário mínimo a 10, a 20 salários mínimos, até o teto que seja necessário, se o plano geral cabe para eles, por que não encaixar o plano geral também para a comunidade política, parlamentares? Por que não? É uma questão de justiça. Se eu trabalho hoje 35 anos como bombeiro, que é o tempo a partir de agora, e contribuo para que no final da carreira tenha uma remuneração adequada para aquela função, então tem que ser adequada. É extraordinário ser político? A função dele é superior a qualquer outra? Ela tem grande importância porque ela gere principalmente o que é nosso, o que é do povo. Mas por que não colocar no plano geral de aposentadoria? Se eu tenho um teto que chega a 5 mil, 6 mil, por que não colocar o teto da base política também lá? Então, modifica-se o plano previdenciário e a gente reestrutura tudo. É com igualdade. Bom, senhores, não parece, mas já estamos discutindo há mais de 1 hora. Gente. Então, eu queria de novo agradecê-los, agradecer no meu nome, em nome da equipe. Queria pedir considerações finais, por favor, Coronel Paulo Bastos. Olha, é uma pena que a gente esteja tão pouco tempo, o tempo passa rápido. Mas antes de eu fazer minhas considerações finais, eu gostaria de novamente parabenizar o Pode Parar por essa oportunidade que nos dá a mim e ao bombeiro César, de nós virmos aqui conversar. A gente teria muito mais coisa para conversar, né? Não só a gente, como os outros candidatos que você está trazendo, eu sei que está trazendo outros candidatos de outros partidos, não importa. Faz parte da função sua de imprensa, publicitária, exatamente trazer a informação, porque quem vai decidir é o povo. Então agora eu vou iniciar minhas considerações finais, agradecer também as pessoas que ficarem até o fim desse vídeo, que eu tenho certeza que terão mudado algumas experiências do que a gente falou aqui, mudar ponto de vista e principalmente ver que nós, do time do Partido da Mulher, estamos preparados para mudar o Pará. É isso que nós queremos. Rumo a um novo Pará. A um Pará que dê oportunidade a todo cidadão. Um Pará que seja justo, e hoje o Pará não é um lugar justo. A gente vê diversos exemplos aí onde não há isso aí. Onde haja igualdade para todo mundo, onde as pessoas possam produzir, onde se gere renda, onde a maioria da população do Pará é conservadora, onde essa população não tenha medo de sair à rua, porque a insegurança do nosso estado, viu, Nelson, é muito grande. A insegurança é muito grande. Então, por derradeiro, eu me apresento, Coronel Paulo Bastos, 3500, sou candidato a deputado federal e espero contar com o seu voto, eleitor. Estou olhando nos seus olhos, contar com o seu voto para que nós possamos dar um novo rumo nesse Pará. É isso que nós desejamos. Junto, em Brasília, apoiando as propostas do governo federal, do nosso futuro presidente, Jair Messias Bolsonaro, que com certeza vai se reeleger no primeiro turno. Eu agradeço a atenção, agradeço a você, a sua equipe que está aí atrás. Muito obrigado. Você que está fazendo trabalho aí atrás, escondidinho,
mas é um trabalho importante. Como eu disse, todo trabalho é importante. Todo trabalho gera dignidade. E o do político não pode ser diferente. Por isso que nós temos que acabar com essa mordomia, eu chamo mordomia, da aposentadoria de político. Então, espero contar com você. Eu vou lhe usar e você tem que me usar. Acompanhe-me nas redes, me siga, Coronel Paulo Bastos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Bombeiro César Nogueira, obrigado por estar aqui. Suas considerações finais, Paulo. Nelson, muito obrigado. Como já falei anteriormente, é um papel muito importante a comunicação. Tenho a satisfação de também ter uma irmã que é jornalista e ela busca de toda maneira exercer essa profissão de informar. Hoje ela está afastada um pouco da profissão, mas ela mostra para a gente a importância da informação e isso leva ao desenvolvimento em qualquer lugar. Bom, povo paraense, estou aqui, Bombeiro César Nogueira, 35193, candidato pelo Partido da Mulher Brasileira, 35, apoiando Sofia Couto como governadora do estado, número 35, e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero dizer que estamos à disposição para trabalhar. Eu sei que o tempo é curto, Nelson, eu sei, mas podemos falar de infraestrutura, de educação, de saúde. Podemos tratar tudo isso. O tempo é pequeno, mas podemos falar. A infraestrutura vai levar o nosso estado ao desenvolvimento. Quando a gente fala em infraestrutura, é ter o direito de locomover, de ir e vir como direito constitucional, como passageiro, de transportar o que produzimos. Somos produtores de minérios, de agrícolas, agropecuários e muitas outras riquezas, sem falar do turismo e das riquezas naturais que nós temos. Então, tudo isso deve ser falado, tudo isso deve ser exposto ao povo do Pará, que como é dele, e que precisa de pessoas que possam gerir as liberdades nesse sentido de eu poder ser um produtor, de eu poder ser um prestador de serviço. Por quê? Se eu fechar, estruturar todo esse nosso estado com uma infraestrutura boa, o médico pode sair da capital e ir ao interior. A produção do interior pode chegar à capital ou em outros locais, ou fora do estado, até fora do Brasil, com infraestrutura. O que nós queremos é, dentro dessa legislatura, que o povo vai garantir a nós, dar essa infraestrutura para o povo paraense, para que ele possa produzir e desenvolver o local, para que você não precise sair da sua cidade, do seu estado, para se desenvolver, para trabalhar naquilo que você está preparado e naquilo que você realmente se dedica, que seja a produção do alimento, seja a produção do serviço. Nós, como Poder Legislativo, vamos buscar sugerir e propor ao governo do estado para que se faça isso, na educação, na segurança pública, na saúde, no saneamento. Tudo isso a gente pode fazer, a gente pode contribuir com preparo e dedicação. Foi um tempo. Política foi isso, foi um preparo para chegar aqui, estar à disposição da sociedade paraense para fazer. Então, povo do Pará, Bombeiro César Nogueira, disposto a trabalhar por você, pela sociedade paraense, com dedicação e muita firmeza, para principalmente fiscalizar o dinheiro que é seu, que você contribui, para junto do Estado, junto da nossa governadora Sofia Couto, trabalhar e melhorar e deixar esse Pará melhor. Muito obrigado. Obrigado, candidatos. É isso aí. Pode parar de hoje, vai ficando por aqui. Eu espero que nós tenhamos conseguido falar de vários assuntos. Os candidatos sempre ficam, não falei as propostas, mas falou o que pensa. E é exatamente nessa hora que a gente se encontra. Exatamente nessa hora que você pensa se o teu voto cabe a esse candidato ou não cabe a esse candidato. Gostou? Vai lá, segue na rede social, aponta para o amigo que está indeciso. Não gostou? Faz o mesmo. Eu acho que o processo democrático passa por isso e a gente continua nessa missão de apresentar os candidatos para vocês. Pode parar de hoje, vai ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.